Oiê! Tudo bem, pessoal? Gente, nós estamos numa semana que, querendo ou não, tem uma data comemorativa no dia 26. O que acontece no dia 26 em outros países? Especialmente ali nos Estados Unidos, no Canadá. É o dia de ação de graças. É o dia que as pessoas param para fazer orações, para fazer festa, para comemorar os bons acontecimentos do ano. Gente, isso só me faz lembrar que o nosso ano também está acabando. E a cada aula gravada, a cada dia, começa um pouquinho da nossa despedida, né? Mas vamos falar de coisas boas. Falando do que aconteceu durante o ano, eu não posso deixar de lembrá-los que tem um conteúdo que a gente precisa rever, que é o conteúdo de transformação de unidade de medida. Aqui a gente vai lembrar de transformação de medida de comprimento, de massa, de capacidade, de volume, de área, e esse conteúdo é muito, muito, muito importante para vocês, tá bom? Então, ó, muitas flores para vocês. Olha só essa borboletinha que linda. Então, gente, prepara tudo aí e vamos começar, tá bom? Ó, beijos! Então, vocês vão colocar aí no caderno esse título, Transformação de Unidade de Medida, e vamos começar. Olha só, vou diminuir minha janelinha para eu conseguir ler tudo para vocês. Ó, o que é unidade de medida? Modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas. Tudo que a gente mede, a gente precisa ter uma unidade para representar aqui. Tem o objetivo de quantificar uma matéria. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem o mesmo padrão, o mesmo, é uma linguagem universal, nós falamos sobre isso. Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, então, para cada tipo de grandeza que a gente vai medir, a gente tem uma unidade padrão, nós vamos lembrar disso a cada momento aqui durante a nossa aula. A partir da unidade padrão, podemos utilizar outras unidades derivadas dela. Você vai lembrar que você tem a unidade padrão, e quando você precisa de uma grandeza maior do que a unidade padrão, você tem os múltiplos. E quando você tem uma menor, você tem os submúltiplos. Lembrou? Medida de comprimento. Gente, a medida de comprimento ela é usada para medir distância entre dois pontos. Então, toda vez que você precisar medir alguma coisa, seja algo muito pequenininho, por exemplo, a espessura de uma página de caderno, ou a distância entre duas linhas do caderno, ou o tamanho da sua borracha, ou a distância da sua casa até a escola, ou até entre dois estados, nós estamos medindo esse comprimento, essa distância, tá? Unidade de medida padrão do comprimento. E aí, quem é que lembra? Quem é que lembra? Perfeito, é 1 metro. Se eu preciso medir uma grandeza maior do que 1 metro, eu tenho os múltiplos, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E se eu preciso medir unidades menores do que 1 metro, tamanhos menores, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro também. Olha só o que nós temos aqui. Transformação de unidade de medida de comprimento. Então, vamos cantar a musiquinha? Estão preparados? A musiquinha é quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Lembrando que a unidade do metro, ela é a padrão, é a unidade principal. Acima dele, submúltiplos. Aliás, abaixo dele, submúltiplos. Acima do metro, múltiplos. Beleza? Exemplo 1. Eu tenho que transformar 16,584 hectômetros em metro. Gente, o que acontece? Quando a gente canta a musiquinha, a gente consegue colocar na ordem essas medidas, essas grandezas. Então, se eu estou no hectômetro e eu quero chegar no metro, eu estou aqui, ó, onde está esse laranjinha. Eu tenho que andar quantas casinhas para chegar no metro? 2 casinhas. Eu simplesmente posso deslocar 2 casas a minha vírgula para a direita. Então, observem bem. Eu tenho aqui 16, ó, a minha vírgula está bem aqui, ó, vou colocar ela azulzinha. Eu vou deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Então, a nossa vírgula vai parar entre o 8 e o 4. Observem aqui embaixo, ó, que nós temos 1.658,4 metros. Tia, só existe essa forma de dividir, de transformar? Não. Nós também podemos fazer isso daqui, ó. Eu posso vir aqui na minha tabelinha, colocar o número acompanhado da vírgula. Eu venho aqui e coloco exatamente no hectômetro.
Distribuo um algarismo dentro de cada casinha. O 5 está aqui, o 8 aqui e o 4 no decímetro. Pronto, distribuí um algarismo dentro de cada casinha, desde que eu tenha o número acompanhado da vírgula na unidade que ele está dizendo que é o hectômetro. Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar no metro. Tem algarismo no metro? Tem. Então, eu retiro a vírgula do hectômetro e trago para a unidade que eu quero que seja transformada. Simples assim. Eu tenho 1.658 metros e 4 decímetros. É a mesma coisa. Uma outra forma, pessoal, é aqui, ó. Se eu tive que deslocar 2 casas para a direita, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, eu desloco 2 casinhas para a direita, como a gente já viu no primeiro exemplo. Deu para lembrar? Agora, me ajudem. Eu tenho 176,9 metros e eu quero ir para o decâmetro. O que está de diferente do exemplo 1 que nós acabamos de ver? Isso mesmo, eu estou saindo ó, do metro, que está exatamente aqui, e eu quero ir para o decâmetro, que está à esquerda. No exemplo 1, tia Vanessa, nós estávamos à esquerda e a gente queria ir para a direita, então eu multiplicava por 10 a cada casinha. Agora não, agora eu estou voltando na música. Eu tenho na música quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. Então, a ordem do quilômetro para o milímetro. Se eu estou voltando, eu vou dividir. A cada casinha, nós vamos dividir por 10. Então, se eu estou no metro e eu quero ir para o decâmetro, eu desloco uma casa para a esquerda. E aí, a nossa vírgula vai ficar entre o 7 e o 6. Olhem aqui a resposta, 17,69 decâmetros. Tudo bem? Gente, vocês sabiam que estamos na estação do outono? Estamos aqui onde eu estou, né, comemorando a ação de graças. Então é isso, coloquei esse filtro aqui em comemoração ao outono. Gente, nós vamos trabalhar agora com unidade de medida de massa. Massa, gente, é o quanto que tem de molécula dentro de um corpo. E aquela molécula, ela tem um peso, né? Então, por isso que aparece aqui, ó, essa balança. Como é que seria as unidades de massa? Seria quilograma, hectograma, decagrama e grama, decigrama, centigrama e miligrama também. Lembrando que o grama é a unidade principal da medida de massa. Então, quem está acima do grama, eu tenho múltiplos. Abaixo, eu tenho submúltiplos. Aqui vai acontecer do mesmo jeito, gente. Aprendeu uma forma, por exemplo, do metro, vai ser aplicado tanto para o grama quanto para a capacidade que é de litro. Olha só, 9,387 quilogramas e eu quero ir para decagrama. Então, canta na musiquinha, quilograma, hectograma, decagrama, parou. Por que eu parei? Porque eu já cheguei onde eu quero. Então, ó, do quilograma até o decagrama, eu vou deslocar 2 vezes. Cada casinha eu multiplico por 10. Então, eu vou ter 2 vezes a multiplicação por 10. Localiza essa vírgula, minha gente, e desloca 2 casinhas para a direita, e a nossa vírgula vai ficar entre o 8 e o 7. Eu tenho 938,7 decagrama. Exemplo 2, aqui é o contrário, ó, eu estou voltando. Eu tenho 2.345,9 miligrama e eu quero ir para o grama. Gente, de miligrama para o grama, eu tenho centigrama, decigrama e chego no grama. Ou seja, eu volto 3 casinhas. Se eu estou voltando, eu localizo a minha vírgula e eu desloco 3 vezes para a esquerda. Eu tenho 2,3.459 gramas. E agora a gente vai para a transformação de unidade de área. Gente, área é superfície. Olha o que vai acontecer aqui. É usada para medir quantidade de espaço bidimensional. O que significa bidimensional? Significa que você tem 2 grandezas, base e altura, ou largura e altura, ou base e altura, enfim, você tem 2 grandezas. E para você saber a superfície,
você multiplica elas duas. Então, é o produto de duas grandezas. Nossa, eu tô me achando meio estranha, mas tudo bem. Gente, se eu tenho duas grandezas, aqui eu tenho quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e assim por diante. O que muda na prática? Muda que ao invés de você deslocar a cada casinha que você andar para a direita, ao invés de colocar um algarismo só dentro de cada casinha, cabem dois. Por quê? Porque agora você tem o resultado de duas grandezas. Então, gente, se eu tenho, por exemplo, o número 5 quilômetros quadrados e eu quiser ir para o hectômetro quadrado, olha só, da esquerda para a direita, eu multiplico por 100, ou desloco duas casas para a direita da minha vírgula. Então, quanto que dá 5 vezes 100? Dá 500. Gente, bem tranquilo mesmo. Se eu tiver no metro quadrado e quiser ir para o hectômetro quadrado, pensem comigo. Eu vou voltar duas casas, ó, uma, duas. O que é de diferente na área? É que ao invés de você andar só duas casinhas para a esquerda, você vai andar 4, porque cada unidade que você precisar ir, ó lá, do metro quadrado para decâmetro quadrado, é a mesma coisa que deslocar duas casas para a esquerda. Então, do metro quadrado para o hectômetro quadrado, você vai deslocar 4 vezes. Olha só, 18,124 decâmetros quadrados. E eu quero ir para o metro quadrado. Gente, decâmetro está aqui, metro está aqui. Eu vou deslocar só uma casinha para a direita. Então, eu desloco 2 vezes a minha vírgula. Por quê? Porque é quadrado. Cabem duas grandezas, dois algarismos lá dentro. Então, a minha vírgula sai daqui e anda duas casinhas para a direita, ficando entre o 2 e o 4. Olha só a resposta aqui embaixo. Eu tenho 1.812,4 metros quadrados. Então, medida de volume. Olha só essas folhas, na verdade. Eu amo essas folhas. Usado para medir o espaço ocupado por um corpo. Nós vamos ver esse conteúdo agorinha, ele está fresquinho na nossa cabeça. Gente, a mesma coisa. Olha só, se eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico e assim por diante, é porque dentro de cada casinha vai caber 3 números, porque são 3 grandezas. Estão lembrados como a gente acha o volume? Nós achamos multiplicando base vezes altura vezes largura. Olha lá, por isso que é cúbico. Então, cabem 3 algarismos dentro de cada casinha. Se cabe 3 algarismos, toda vez que eu sair de uma casinha para outra, eu multiplico por 1000. Então, se eu tenho, por exemplo, da esquerda para a direita, eu estou multiplicando por 1000. Se eu precisar sair da direita para a esquerda, se eu precisar voltar, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Lembrando mais uma coisa, se a gente vai multiplicar por 1000, eu desloco a minha casinha, a minha vírgula, 3 vezes para a direita. Se eu precisar voltar, eu divido por 1000. Então, eu localizo a minha vírgula e volto 3 vezes. Olha só aqui como é que vai ficar. Eu tenho aqui, ó, 3,27 metros cúbicos. Metros cúbicos está aqui. E eu quero ir para decímetro cúbico. Decímetro cúbico está do lado. Então, eu vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que localizar a vírgula e deslocar 3 casinhas para a direita. Mas, tia Vanessa, não tem 3 casinhas. Olha só, eu ando 1, 2 e acabou. Eu não tenho mais número, eu não tenho mais algarismo ali. Não tem problema. Você desloca a vírgula e acrescenta o 0 naquele espaço vazio. Então, olha aqui a resposta embaixo. 3.270 decímetros cúbicos. Vamos para a medida de capacidade. Estão lembrados a diferença entre volume e capacidade? Volume é o espaço que um objeto ocupa. E capacidade é o quanto cabe dentro desse objeto. Então, atenção, concentração. Eu tenho que ter principalmente isso daqui, ó. Eu tenho que saber que 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Então, a cada 1 decímetro cúbico cabe lá dentro 1 litro. Outras relações que a gente pode fazer é que a cada metro cúbico cabe 1000 litros. E que a cada 1 centímetro cúbico cabe 1 mililitro. Tia Vanessa, eu não vou conseguir memorizar esses 3. Qual que é o mais importante? O mais importante é o decímetro cúbico, beleza? Então, vamos aqui, ó.
Transformação. Gente, se eu estou falando de capacidade, eu estou falando de líquido. Quanto cabe de líquido lá dentro? Então, a gente acaba trabalhando com essa medida aqui, ó. A padrão é o litro. Acima do litro, eu tenho os múltiplos de quilolitro, hectolitro, decalitro e litro. Litro é o padrão. E para baixo, ou seja, os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro também. Aqui eu tenho unidade linear. Linear, eu não tenho nem volume, nem área, nada. Então, se eu precisar, por exemplo, sair do litro para o decilitro, eu multiplico por 10. Se eu precisar sair do centilitro lá para o litro, a cada casinha que eu estiver voltando, eu divido por 10. Vamos ver aqui na prática. Exemplo 1, olha só, eu tenho 7,42 litros e eu quero ir para mililitro. Então, ó, de litro para mililitro, eu ando 3 vezes, ó, decilitro, centilitro e mililitro também. Então, eu multiplico por 10, 3 vezes. Ou eu desloco 3 casas para a direita. Olha aqui, localizo a minha vírgula, 1, 2, não tenho terceiro algarismo. Coloco 0 e desloco para o final. Que número que eu tenho formado? Olhem aqui embaixo. 7.420 mililitros. Exemplo 2, agora voltando. Eu estou em 56 centilitros e eu quero ir para o hectolitro. Aqui, ó, centilitro está aqui nesse marronzinho. Eu vou voltar 1, 2, 3 e 4 casas. Gente, se são 4 casas, é a mesma coisa que dividir por 10 mil, porque a cada casinha eu divido por 10. Então, eu localizo a minha vírgula. Tia Vanessa, não tem vírgula esse número. Tem sim. 56, a vírgula está sempre no final. O número inteiro tem a vírgula lá no finalzinho. Vamos pensar aqui numa coisa. Se a gente estivesse falando de dinheiro, R$ 56, aonde você colocaria a vírgula? No final e depois 00, não é? Aqui vai funcionar mais ou menos com essa mesma ideia. A minha vírgula vai ficar aqui no final. E quando eu precisar voltar 4 vezes, olha só, eu só tenho 2 algarismos. 1, 2, mas eu tenho que andar 4. Eu venho aqui e insiro 2 zeros e coloco a vírgula na frente. Olha aqui embaixo. 2 zeros e coloco a vírgula na frente. E a parte inteira tem algum número? Não. Então, eu também coloco 0. Então, eu tenho 0,0056 hectolitros. Gente, para lembrar, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Vejam que o K do quilômetro, ele se repete tanto na massa, quanto na capacidade, quanto na área, quanto no volume. O que muda é o final. Então, eu tenho quilômetro, depois eu tenho quilograma, quilolitro. Aqui no hectômetro, hectômetro, ó lá, comprimento, metro, termina com metro. Na massa vai terminar com grama, hectograma. Na capacidade vai acabar com litro, hectolitro. No deca, a mesma coisa, decâmetro. Na massa, decagrama. No litro, na capacidade, decalitro. Unidade padrão, metro do comprimento, grama da massa e litro da capacidade. E os submúltiplos, decímetro, decigrama e capacidade, decilitro. Aqui do centímetro, centímetro, centigrama, centilitro. Milímetro, milímetro, miligrama, mililitro. E aqui, ó, área e volume está relacionada a comprimento. Então, é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e assim por diante. E do volume, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e assim por diante. E aí, gente, deu para relembrar tudo, 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 tudo? Mesmo? Vocês viram que vocês ganharam hoje um presente? Não tem tarefa, galera! Êêê! Beijo no coração de vocês e vou parando por aqui para ela não ficar muito grande. Tchau, gente!